Olá, eu sou Zé Augusto Pérez e hoje nós vamos falar sobre a fadiga de decisão e o trabalho do profissional em saúde. A gente parte de um estudo que foi feito na Universidade de Pensilvânia com os médicos ao longo da jornada de trabalho. Eles, no início da jornada de trabalho, eles prescreviam para mulheres elegíveis para exames de mama, eles prescreviam determinados exames para 33% dessas mulheres. E à medida, isso nas consultas realizadas até às 9 horas da manhã, e à medida em que o dia ia avançando e o cansaço ia batendo nesses médicos, o volume de solicitação de exames para diagnóstico do câncer de mama em mulheres que teriam um quadro que indicaria a possibilidade de se fazer, ou a recomendação de se fazer esse tipo de exame, esse percentual ia caindo até chegar a 18% das mulheres que se consultavam às 17 horas ou por volta das 17 horas, ou seja, o volume de prescrição do exame caía de 33% no início da manhã com o médico descansado para 18% no final do dia com o médico já mais cansado. Em pessoas elegíveis para o exame de câncer coloretal também acontecia algo similar. O médico, no início da jornada, ele prescrevia esse exame, ele solicitava esse exame para 28% dos pacientes. E à medida em que o dia avançava, à medida em que o cansaço ia batendo no médico, ele reduzia esse pleito para 18%, reduziu para 18% dos examinados ou das pessoas examinadas. Então se constatou ao final que a quantidade de prescrições, de pedidos de solicitações de exames caía ao longo da manhã. Após o almoço ela tinha uma pequena elevação e voltava a cair ao longo do restante do dia. E essa variação, ela é, na verdade, associada à chamada fadiga de decisão. O médico ele cansa de decidir se vai pedir ou não vai pedir o exame. Isso não é um fato isolado, não foi uma pesquisa isolada. Em 2014, a publicação americana JAMA International Medicine indicou que os médicos eram mais propensos a prescrever antibióticos injustificadamente para infecções respiratórias à medida que o dia de trabalho progredia. Mas por que isso? Porque à medida em que o dia progredia, à medida em que eles estavam mais cansados, o mais fácil era prescrever, o antibiótico, inclusive diante dos pedidos dos doentes ou dos seus familiares. Doutor, passe logo um antibiótico aí para me livrar desse problema. E o médico, diante do cansaço que lhe acometia, ou os médicos diante do cansaço que lhes acometia, achavam mais fácil, já cansados, é mais fácil não opor resistência a esse pleito, não ter que explicar as eventuais complicações que o excesso de antibióticos pode causar, não ter que explicar por que não vai prescrever o antibiótico em razão de preferir esperar ver a evolução do paciente. Era mais simples, ele já cansado, prescrever aquilo que o paciente estava sugerindo e que poderia ser realmente a prescrição, dependendo de uma investigação maior ou mais aprofundada ou mais demorada da situação do paciente. E um outro estudo também realizado nos Estados Unidos, no ano de 2017, observou que os médicos de emergência, ou que fazem atendimento na emergência, eles têm um desempenho pior à medida em que os plantões deles vão avançando, à medida em que ele vai cansando,
médico tende a tomar decisões mais arriscadas para o paciente ou menos efetivas para solucionar o problema que o paciente apresenta na hora em que chega ao pronto-socorro. Isso é culpa do médico? O médico faz isso conscientemente? De modo algum. Esses estudos todos apontam que é resultado da fadiga, do cansaço que acomete o médico. Então, ele cansa de, ao longo da jornada, ao longo do dia de trabalho, ao longo do plantão, ele cansa de tomar decisões. A gente cansa de tomar decisões. E o nosso cérebro, ele passa a optar pela decisão que é mais fácil de ser tomada, pela decisão que mais rapidamente nos, entre aspas, livra do problema. Ocorre que, muitas vezes, essa decisão mais fácil não é a mais acertada, essa decisão mais rápida não é a mais acertada e, em consequência disso, nós temos efeitos adversos ou efeitos indesejáveis ou ainda não temos os efeitos desejados no momento em que a possível solução é aplicada. Daí entra a questão da conscientização que o médico precisa ter quanto à sua fadiga. Entra também a condição de trabalho que é oferecida para esse médico, porque muitas vezes, ou na maioria das vezes, não cabe ao médico escolher tirar um momento de descanso porque o PS está cheio, porque há muitas pessoas para serem atendidas, porque ele tem uma cota de pacientes para atender ao longo do dia, ao longo da jornada, e essas condições que lhe são dadas influenciam também diretamente nas decisões que ele toma, na qualidade das decisões que ele toma. Esse problema oriundo da fadiga de decisão, ele não é um problema isolado, obviamente, do médico ou do profissional da saúde. Ele afeta todas as pessoas que precisam tomar muitas decisões e decisões importantes ao longo de uma jornada de trabalho. Vale a pena lembrarmos aqui um estudo que foi feito com juízes criminais no Estado de Israel, que esse estudo demonstrou que esses juízes, quando eles estavam bem alimentados, no começo de cada sessão de trabalho, cada jornada de trabalho, esses juízes, esses magistrados, eles eram mais benevolentes, decidindo 65% das vezes a favor dos réus, ou seja, concedendo a liberdade aos réus que chegavam com os seus casos para serem analisados por esses juízes. E conforme o tempo passava, conforme o cansaço ia batendo nesses juízes, conforme a fome ia chegando, ou seja, no final do expediente da manhã, as sentenças, as decisões negativas começavam a dominar, de maneira que perto da hora do almoço e perto do final do dia, a chance de um resultado favorável para o réu no julgamento chegava próximo a zero. Por que isso? Os estudiosos se perguntavam. O juiz bem alimentado, ele é mais favorável ao réu, solta mais réus do que o juiz cansado, o juiz com fome. Os pesquisadores, se debruçando sobre esse problema, eles chegaram à conclusão de que quando a pessoa toma uma série de decisões em sequência, que é o caso do profissional de saúde que está trabalhando num hospital, num pronto-socorro, em uma clínica movimentada, que é o caso do magistrado que tem que decidir sobre a vida, a liberdade ou a prisão dos réus que chegam até ele, essas pessoas, elas buscam simplificar o processo decisório quando ficam mentalmente cansadas. E para um juiz é mais simples manter preso o réu, porque ele tem menos satisfações a dar para a sociedade. A sociedade
que clama por segurança, ela acha que é mais conveniente manter a pessoa presa. Não vamos entrar no detalhe de cada caso, mas para a sociedade, no geral, não, deixa, ele está sendo acusado de roubo, de assassinato, de estupro, eu prefiro, como cidadão, que esse sujeito fique preso. E para o juiz justificar a soltura para a sociedade, dá mais trabalho. Então, ele prefere mantê-lo preso, claro que com uma justificativa, mas se ele já estava preso, é mais fácil mantê-lo preso do que liberá-lo. Então, o cérebro dele, cansado, com fome, não, deixa preso, que é o melhor que a gente pode fazer. Os médicos e os juízes são, afinal de contas, eles são seres humanos e a fadiga afeta, sim, as decisões que eles precisam tomar. O problema das jornadas estafantes de trabalho, de poucos momentos para um repouso, para um descanso, para a recuperação do profissional, seja ele o médico, o enfermeiro, qualquer outro profissional de saúde que está ali na estressante tarefa de tirar um plantão de 12 horas, de 24 horas, ou às vezes até mais, essa jornada, ela precisa ser conciliada com as necessidades de repouso, de descanso, para o bem do desenvolvimento do trabalho. Daí a gente poder ou ter sofrido alguns percalços que podem ser considerados erros médicos, falhas de atendimento ou prejuízos para o próprio hospital, para a clínica ou para os pacientes, causados pelo cansaço, causados pela fadiga. Eventualmente pode chegar até a comprometer a integridade física ou a saúde do paciente em razão dessas jornadas excessivas, desse cansaço. Nós não podemos confundir o cansaço, a fadiga, com o esgotamento, com o que tem se chamado a síndrome do burnout, o esgotamento total do trabalhador em razão de jornada ou jornadas estafantes que se acumulam ao longo do tempo. O burnout, ele é a exaustão física, emocional e mental ligada à deterioração do relacionamento do profissional com o seu trabalho e no seu trabalho. Vai muito além da simples fadiga, porque a fadiga ela pode ser, ela é esporádica, quer dizer, hoje eu cansei muito no trabalho, cheguei esgotado em casa, o movimento no hospital foi muito elevado, em razão de feriado, em razão da época do ano, que afeta mais as pessoas que têm problemas respiratórios, por exemplo. Já o burnout é um esgotamento que se prolonga pelo tempo, ele não é um fato isolado, ele não acontece um dia na semana, 2, 3 dias no mês, ele acontece todos os dias. Eu não aguento mais ir trabalhar, eu choro todo dia quando eu vou trabalhar, eu não suporto segundas-feiras, eu começo a me sentir deprimido no domingo à tarde, porque eu não aguento levantar da cama na segunda-feira. Isso é burnout. Isso é um passo dentro já da depressão, quem sabe. Não vamos entrar em questões diagnósticas, mas pensando especificamente no burnout, nesse esgotamento do profissional, aí nós temos também as possibilidades muito maiores de erros praticados pelo profissional e de embates entre o profissional e o paciente, o profissional e sua equipe, o profissional e os seus superiores hierárquicos dentro de uma equipe.
dentro de um hospital. Essa fadiga mental, física, psicológica, ela se manifesta em pessoas que muitas vezes eram cordatas, que se davam bem com todos. Aos poucos, esse cansaço vai se acumulando e ela começa a tratar com pouca atenção ou com menos atenção os seus pacientes, com menos atenção os colaboradores, com menos atenção os membros da equipe da qual ela participa. E isso vai se acumulando, vai crescendo e chegamos ou podemos chegar a situações agudas de depressão, resultando em algumas situações, infelizmente, situações de suicídio, que entre médicos no mundo todo, atinge percentuais de 2 a 3 vezes superiores à população em geral, atingindo inclusive mais médicas do que médicos. Essa situação ela é fruto, né, do acúmulo de situações estafantes, de situações de burnout, que vão se juntando e gerando essa insatisfação, levando à depressão e eventualmente a essa solução mais drástica de tirar a vida. Mas não é sobre isso que a gente vai continuar falando. Voltemos ao burnout. Uma análise de vários estudos científicos publicados no Journal of American Medical Association, né, o periódico da Associação Médica Americana, conclui que um médico em estado de burnout, né, portador do burnout, ele é 2 vezes mais sujeito a colocar em risco a segurança do paciente. A gente sabe que a atividade médica envolve riscos, né? Mas se esse médico está esgotado física e mentalmente, ele duplica a possibilidade de cometer um erro e causar um dano ao paciente que ele está atendendo. Esses problemas eles podem estar relacionados a um erro de diagnóstico, a um erro na prática terapêutica ou a não perceber a possibilidade de efeitos colaterais na administração de determinadas drogas ou determinados tratamentos. E a gente tem visto ao longo do tempo, ou mais recentemente, esse cansaço, essa fadiga, esse esgotamento atingir os profissionais de saúde com mais frequência, né? Pessoas que precisam de 2, 3, 4 empregos para fazer face às suas despesas mensais, para conseguir se sustentar a sua família. E essa correria do dia a dia desses médicos, desses profissionais de saúde, lhes acarreta esse esgotamento, porque não vem acompanhado dos necessários momentos de descanso para compensar essa correria, esse corre-corre do dia a dia. Então, o médico ou o profissional de saúde com excesso de trabalho, ele é menos empático, ele é menos concentrado, ele é menos crítico em determinadas situações, e isso pode levar ao dano ao paciente. A gente precisa, portanto, criar essa cultura da segurança para o médico, para o quadro de enfermagem, para o quadro de apoio clínico, pensando neles, na integridade física e mental desses profissionais, mas também na integridade dos pacientes que devem ser atendidos por eles. Mas o meu hospital me obriga a dar tantas horas de trabalho sem descanso, não tem quem reveze comigo, eu tiro o plantão sozinho, ou somos só 2 profissionais tirando um plantão e precisaríamos de mais 3, mais 4. Essa conscientização, ela precisa brotar também do empregador
do profissional de saúde, porque eventuais erros serão lançados na conta desse empregador, desse hospital, dessa clínica. A solidariedade, a responsabilidade solidária do profissional é com quem o emprega, quem lhe dá trabalho. Então, na hora em que eu, como profissional, cansado, esgotado, em burnout, cometo um erro que coloca em risco a vida do meu paciente, ou que lhe causa um dano, o hospital que me emprega, que me obriga a desenvolver uma jornada estafante, ele é corresponsável. Então, os hospitais eles precisam também criar, o corpo de gestão dos hospitais, criar essa conscientização de que os profissionais, eles precisam sim ser submetidos não só às jornadas de trabalho que sejam justas mediante a remuneração que lhes é devolvida, mas também que é justa quanto aos momentos de descanso que esses profissionais merecem, pois só assim eles, hospitais, estarão se resguardando de eventuais problemas ocorridos em razão desse cansaço ao qual o médico foi submetido e que não pôde fazer face com os momentos de descanso que lhe eram ofertados, porque muito curtos ou totalmente nulos. De maneira que o compliance, nesse caso, ele entra na questão dos descansos necessários durante a jornada de trabalho e na conscientização do profissional, do seu empregador, quanto à necessidade desses descansos para a integridade dos profissionais de saúde, para a integridade dos pacientes e para a integridade financeira dos hospitais. Isso sem falarmos dos eventuais danos que um erro no atendimento, um erro médico, um erro diagnóstico poderão trazer ao nome ou ao bom nome tanto do médico quanto do estabelecimento de saúde, do hospital ou da clínica, por exemplo. Ficamos por aqui, nos vemos no próximo vídeo.